Bom dia, pessoal. Hoje, dia 8/6, um sábado, às 11h35 da manhã. Só para lembrar, não temos hoje nem amanhã rodada do Campeonato Brasileiro. A rodada do Campeonato Brasileiro ocorrerá no dia 11, ou seja, uma terça-feira, pulará a quarta e voltará no dia 13. Se eu não me engano, pelo menos foi essas as datas que eu vi. Então a gente vai começar. A rodada começa com o jogo de Atlético Goianiense e Corinthians. O Corinthians que está passando por uma crise fora das quatro linhas muito forte. Graças àquelas loucuras da atual gestão, a situação é bastante complicada. Realmente a Vaidebet, que era o maior patrocínio, porque eu não sei se realmente era, simplesmente rescindiu o contrato por causa da grave denúncia de uma possível corrupção. Realmente isso é caso de polícia. Realmente porque tem um laranja que está recebendo um dinheiro por fora, que tinha intermediário, não tinha, e realmente vem difícil. Aí já vem também o problema com o zagueiro Félix Torres, que é da seleção, se eu não me engano, do Equador, que está devendo a parcela para o time do México e pode ter a FIFA ativada para isso, e o Corinthians tem uma pena aí não poder transferir, como é transfer ban. Tem um transfer ban. E aí vem Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, se eu não me engano, jogou no meio da semana contra o Vitória por rodada atrasada. Não, foi Cuiabá e Vitória. Foi uma coisa assim, certo? E tem aí o Atlético Goianiense vem aí motivado, como os jogadores deles falaram, para tirar proveito do fator casa e da crise também que o Corinthians está passando, e é normal. E então a gente vai pro primeiro momento, que é falar sobre o jogo e o que eu acho que vai ocorrer. Esse jogo, como já foi dito, pega, querendo ou não, nos últimos 5 jogos os dois têm a mesma quantidade de pontos vencidos. Apenas nos últimos 5 confrontos o Corinthians tem uma vantagem grande. Ele ganhou 3 jogos, perdeu um e empatou outro, então é uma vantagem com 10 pontos. Nos últimos jogos em casa do Atlético Goianiense, o Corinthians fora tem a mesma quantidade. Os últimos confrontos um contra o outro tem a mesma quantidade de pontos. E o Corinthians se sai melhor nisso e na colocação no campeonato, porque se eu não me engano o Atlético Goianiense está ali junto com o Cuiabá e o Vitória brigando para quem tem a pior campanha. Se eu não me engano o Cuiabá é 20º, o Vitória é 19º e o Atlético Goianiense é 17º. Na atual conjuntura, Atlético Goianiense e Corinthians é um confronto direto ali pela zona. Se eu não me engano tem 4, o Corinthians tem 5, quem ganhar já deixa o outro para trás com um pouquinho de diferença. Certo? Mas meu palpite ainda, mesmo com o Corinthians nessa crise, é um dupla fora. Que o Corinthians venha, traga e consiga essa vitória pra gente. Tá bom? Como eu vou tentar... Na verdade... Desculpa o branco. Eu vou tentar trazer informações assim em shorts. Ou seja, 3 minutos e 5 minutos falando de cada confronto, para tentar dar mais informações detalhadas, porque às vezes eu deixo a conversa por cima. Então, esse é o primeiro de 10 jogos. Valeu, pessoal. O próximo jogo agora a ser analisado é Juventude e Vitória. Juventude e Vitória. Juventude vem aí de dois extremos, são dois times que subiram da última Série B, certo? São times que estão com uma campanha muito diferente um do outro. Enquanto o Juventude está ali em 12º, quase meio de tabela com 9 pontos, o Vitória briga para não cair, está na parte lá de baixo. E em partes podemos dizer que o Juventude vem como franco favorito, certo? O trabalho de Roger Machado lá vem se dando bem, vem conquistando. Na última rodada foi 1-1. Se eu não me engano, ganhou no meio de semana por um dos jogos atrasados. Apesar da dificuldade.
O Vitória não, o Vitória vem passando por aperto, o Vitória vem passando por sufoco, já teve seu técnico que começou, o Condé, se eu não me engano, sendo demitido para a entrada de Carpini, mas pouca coisa melhorou. E como o Roger já disse que via a vitória no meio da semana como fundamental e a elogia a resiliência do Juventude. Derrotou o Atlético Goianiense na volta da Série A ao Rio Grande do Sul. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que o time vai tentar, o Juventude, no Alfredo Jaconi, ele joga bem, ele consegue sempre trazer até os empates com os times maiores, e quando ele está jogando fora, ele também consegue trazer empate, salvo o jogo do Fluminense contra o Juventude, onde o Juventude, quando começou a melhorar no jogo, conseguiu um empate, apesar do erro do goleiro Fábio. Enquanto isso, a dificuldade do Vitória se contrapõe a esse momento. Como eu já venho falado, você subir da Série B para a Série A, você precisa primeiro pensar em ficar, em se manter, porque tentar se classificar para outra coisa, tentar que vai brigar por outra coisa fora, se manter é difícil. Por quê? Porque o time tem que começar a se acostumar. Entrou vamos dizer, entra o aumento da verba, a melhoria da verba, mas ao mesmo tempo não serve, certo? Por quê? Porque os jogadores não vão condizer, alguns vão bater, outros não vão, e os que forem melhores, os outros times vão tomar de conta. Dudu tem início ruim na Série A, é aqui a matéria do Globo Esporte. Por quê? Porque não é fácil jogar a Série B, não é fácil uma mudança de série. Você tem que começar a pensar para frente, mais para frente, certo? Também vem com essa lesão de Daniel Júnior, sofrendo lesão na coxa e desfalcando o Vitória no próximo jogo. O jogador fez um tratamento durante o treino dessa sexta-feira. Oswaldo diz que vencer é o único remédio para a crise no Vitória. Exatamente. E ele bota uma linda frase: pode chegar Ancelotti. Se não vencer, o torcedor vai pedir demissão, que é o apoio que se tem. Certo? E aí Carpini tentando buscar time ideal, mas não serve um time ideal. Não serve, nós estamos na sétima, oitava sétima, oitava rodada. A gente tem que trabalhar o jogo a jogo. A gente tem que trabalhar aquilo. Aí chega um cara novo que vai precisar do mínimo 3, 4 a 5 jogos para poder equipar esse time, arrumar esse time. Como? Se não tem. Se você pega um técnico que tem um trabalho de um ano e 2, 1 ano e 3 meses e simplesmente tira para colocar outro cara que nunca pisou os pés no futebol nordestino, é muito difícil. Então, baseado nisso, na fase dentro, fora do campo, mas principalmente nos números que eles dão para a gente colocar, o Juventude seria amplamente favorito. Eu colocaria até ele como favorito do jogo, mas não o coloquei. Por quê? Porque nos últimos 5 confrontos, Juventude contra o Vitória, eles têm a mesma quantidade de pontos. E isso influi. Porque se o Juventude tivesse melhor, então ele seria melhor do que tudo. Nos últimos 5 jogos, nos últimos 5 confrontos cara a cara, pontuação casa, fora. Os dados que eu me baseio para poder fazer o meu palpite. Então, meu palpite vai ser um dupla casa, Juventude e Vitória. O próximo jogo a ser analisado é Botafogo e Fluminense. Até lá. Botafogo e Fluminense. Jogo válido agora pela 8ª rodada. As principais matérias, questões sobre Botafogo é a CPI de manipulação de resultados e apostas esportivas. É tanto que essa semana foi noticiado que teve um workshop lá no CT do Botafogo para fazer uma pauta sobre isso e tudo mais. É complicado, porque depois de um boom de casas esportivas que tinha, porque antigamente tinha um problema de não ser legislado aqui no Brasil. Com o atual novo governo, que foi para um jeito de conseguir uma graninha a mais, uma obtenção de imposto a mais, então eles legalizaram e com isso deu o boom. É tanto que o patrocinador do campeonato é uma casa de aposta. A maioria dos times hoje em dia estampam uma casa de aposta na sua camisa. Inclusive o Botafogo, que anda com a aposta do Perimet, que é outro site também. Então isso é um grande problema. Logo, quando você tem o seu presidente de clube, seu dono de SAF,
tomando conta, sendo alvo de colocando o futebol brasileiro como alvo de uma CPI, com manipulação de resultados, que foi, ele disse que aconteceu no ano passado. Isso é muito estranho, sabe? É muito ruim. Passa uma imagem estranha que ali quem está fazendo isso não é a favor do que está sendo jogado. Quanto ao Fluminense, a principal notícia é o grande público para a reapresentação de Thiago Silva. Mais de 50 mil pessoas no Maracanã. Casa linda, casa lotada, festa linda. Com a entrada de Thiago Silva para a zaga. Um Manuel, ou menino, eu esqueci o nome do menino agora, que era o novato que estava entrando. Um dos dois devem perder a vaga, até quem sabe Felipe Melo. A média de idade do Fluminense dá uma subida grande, a experiência também. Então o caso agora é aguardar para ver o que esse time aí de Fernando Diniz pode aprontar na sequência da Libertadores, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Agora falando sobre dados, sobre o palpite meu para esse jogo da rodada, eu coloco como um dupla casa. O Botafogo vem de uma boa vitória contra o Corinthians, o Fluminense vem de um empate perdido ali contra o Juventude, onde apesar de jogar mal no seu segundo tempo, estava vencendo. Poderia levar o gol de empate? Sim, poderia. Mas Fábio pegou e deixou isso tudo mais fácil ao entregar aquela bola no pé do zagueiro. Certo? Eu só não coloco o Botafogo como favorito nesse momento, porque o Botafogo enfrentando o Fluminense lá na casa deles, ou seja, Newton Santos ou onde quer que ele seja o mandante, ele tem menos pontos do que o Fluminense. O Fluminense, no caso, tem 8 pontos. Então eu não coloco por causa disso, mas no resto das alternativas sempre dava o Botafogo. Então eu coloco como um dupla casa, certo? O próximo jogo vem a ser Bragantino e Atlético Mineiro. Então começamos a falar sobre o jogo Bragantino e Atlético Mineiro. Bragantino não vem passando por uma fase tão boa e o Atlético Mineiro também não. Depois daquele grande começo de Diego Milito. O Gabriel, eu sei que é Milito, certo? A única grande notícia que o Bragantino tem é que Sacha está voltando aos treinos, pode jogar contra o Atlético Mineiro. Lembrando que os jogos só serão na terça, pulam a quarta e voltam na quinta, ok? Se eu não me engano, aí no final de semana os jogos já voltam ao normal. Tem jogos acontecendo hoje, atrasados. Tem a final da Copa do Nordeste entre Fortaleza e CRB no domingo, que aí eu vou falar em outro vídeo. Então, falando sobre o Red Bull Bragantino, o negócio é esse. Sacha pode voltar. Quem sabe pode acontecer uma lei do ex, que sinceramente essa lei do ex em nada é a mesma coisa. Quanto ao Atlético Mineiro, tem várias presenças, falam sobre Allan Kardec, que tem a incrível média de 1 gol por temporada no Galo. Conseguimos achar um jogador que faça menos gol do que Yuri Alberto, mas é porque Allan Kardec não está jogando, provavelmente. Vargas abrindo a possibilidade de voltar para a Universidade do Chile, e o Galo procurando um zagueiro. Não sei ao certo se Júnior Alonso fechou com eles, certo? Mas ele também estava na procura de Júnior Alonso, seria a terceira passagem do zagueiro paraguaio ou argentino pelo Atlético Mineiro, mas ele também vai atrás do lateral Santiago Montiel. Provavelmente deve ser um lateral esquerdo, já que Guilherme Arana foi convocado, se eu não me engano. Então tem esse tempo aí todinho de Copa América e amistosos que Guilherme Arana não vai poder jogar. Tirando a parte da notícia, ainda agora para a parte dos dados, para a parte do estatístico. Bragantino e Atlético Mineiro é um jogo meio a meio, é um jogo meio estranho. O Bragantino fez algumas partidas estranhas pela Sul-Americana, o Atlético Mineiro também, certo? O Bragantino tem uma pontuação melhor do que o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 confrontos, um pelo outro, o Atlético Mineiro conseguiu a maioria das vitórias. Aí você veja, um ponto para um lado, um ponto para o outro. Nos últimos 5 jogos em casa, o Bragantino conseguiu 13 pontos, mais um ponto para o Bragantino. Nos últimos 5 jogos, com o Bragantino jogando lá na Bia Bichedi,
O Atlético Mineiro conseguiu 6 pontos, conseguiu mais pontos do que o Bragantino em si. E aí o que pesa a favor do Bragantino é a colocação dele no Campeonato Brasileiro. Assim sendo, ali no total de resultados, 6-2 para o Bragantino, eu coloco um dupla casa para o Bragantino nesse jogo, apesar de ser difícil. Tá bom? Então o próximo jogo agora que falaremos é sobre Cruzeiro e Cuiabá. Cruzeiro e Cuiabá. Cruzeiro jogou no meio da semana. O Cruzeiro jogou no meio da semana pela Sul-Americana, se eu não me engano. Tô na dúvida agora. Não jogou. Não tivemos jogos de Copa esse meio de semana, se eu não me engano. Tivemos. Meu Deus, que dúvida. Tivemos no meio da semana passada. Nesse meio de semana não. Esse meio de semana foi apenas os jogos que estão atrasados pela Sul-Americana e pela Libertadores. E pelo Campeonato Brasileiro, certo? Então, voltando. Cruzeiro e Cuiabá. Cruzeiro aí muito feliz com seu novo dono, digamos assim, o dono dos supermercados Belo Horizonte. E nada de tão interessante. Teve um jogo contra o São Paulo. Foi aquele jogo que eu esperava muito, como eu disse, eram dois times que vinham organizados. Depois da mudança do técnico, vinham tudo certinho, esquematizados e um tinha que vencer provavelmente. E um venceu. Muito provável pela vitória do São Paulo. Pelo gol do São Paulo de pênalti com o Lucas logo no começo do jogo. Que isso deixa o jogo muito diferente do que você imagina. E a incrível, pela lida das matérias de hoje, que eu vi aqui é: atacante do Cruzeiro fecha com agente de Ancelotti, Lampard e Son. Pra que saber disso? Qual é vai influir em quê? Em que vai influir? Em nada. Mas coloca. E aí quando teve essa troca, eu escutei muito em redes sociais, porque meu Deus do céu, minha gente, virarem e dizer que o Ronaldo nunca fez nada pelo Cruzeiro. Vocês têm que entender uma coisa: se Ronaldo não se interessa, se Ronaldo não vai atrás, não é porque Ronaldo foi um ganhador. Teve muito pouca gente atrás com o aporte que Ronaldo colocou. Ele manteve. Você tem que pensar que em 2022 o Cruzeiro estava numa Série B. Pelo segundo era terceiro ano consecutivo, indo para o quarto. Ele chegou, ele muda, ele traz um técnico estrangeiro, consegue, trabalha, o serviço dá resultado, ele lidera a maior parte do campeonato, sobe, briga também no primeiro ano aqui para não cair, estava lá embaixo também brigando junto com o Corinthians e com o Vasco e com o Bahia, certo? E no final quem caiu foi o Santos. Conseguiu ainda uma vaguinha na Sul-Americana, da qual o time esse ano fez a final no Campeonato Mineiro contra o Atlético Mineiro. Continua, passou de fase na Sul-Americana e tá ali. Deixa eu ver se eu tenho a colocação fácil aqui. Não. E tá ali mais ou menos no meio da tabela, salvo engano. E aí você escuta a torcida dizer: não fez nada pelo clube. Minha gente, ele tirou lá de baixo, ele soube. Não é que se o Ronaldo não compra o Cruzeiro continua. Não, se o Ronaldo não compra o Cruzeiro, muito provavelmente o Cruzeiro acaba a instituição, certo? É muito simples esse fato. É tanto que está aqui: Cruzeiro Associação leilou de carro-pipa a ônibus. Por quê? Porque a situação era pesada, muito pesada. Sem contar o aporte que foi feito, o pagamento de contas. O Cruzeiro tinha um caso muito grande, o Cruzeiro tinha um caso de polícia quando ele caiu para a Série B. Dos últimos presidentes que estavam lá dentro. Tinha um caso de polícia, mas parece que o brasileiro tem uma memória curta. Ele não se lembra quem bateu no time dele. Não tem condições.
Agora para falar sobre o Cuiabá. Cuiabá tem um caso lá meio estranho com o Davinho. Com o Davidson, fica, vai, não vai. E apenas Denilson volta de suspensão e retoma titularidade contra o Criciúma. Se eu não me engano, tem um jogo atrasado hoje. Cuiabá e Criciúma, se eu não me engano. Exatamente. Hoje não, amanhã às 4 da tarde. Mas aí esse jogo não vai entrar para as estatísticas, tá certo? Já conversei demais, então vamos definitivamente às estatísticas. Nesse fica um jogo bem parelho, pelas pontuações não ao total, mas sim nos confrontos um contra o outro. Nos confrontos um contra o outro, o Cuiabá sempre se sai melhor. Assim sendo, mesmo assim sendo, eu coloco nesse jogo dupla casa do Cruzeiro por ter um melhor retrospecto nos últimos 5 jogos e também pela classificação que ele está no Campeonato Brasileiro. Certo? Porque o Cruzeiro nesse momento é nono com 10 pontos. Enquanto o Cuiabá é o último, pontuou agora nesse meio de semana com um empatezinho. Tá bom, pessoal? Próximo jogo agora da lista será Atlético Paranaense e Criciúma. E lá vamos nós agora para falar sobre Atlético Paranaense e Criciúma, tá certo? Atlético Paranaense e Criciúma. Atlético Paranaense vem aí mal das pernas, tropeçou 2 vezes pela Sul-Americana contra, digamos, adversários visto como fáceis. Se eu não me engano foi Danúbio, Ameliano, não, Esportivo Ameliano parece que era contra o Internacional. Foram os 2 últimos jogos da Sul-Americana que ele tropeçou, que ele poderia ter passado em primeiro com folgas e no final vai pegar os playoffs agora. Ok? Enquanto o Criciúma teve a derrota para o Palmeiras na última semana, perdeu de 2-1, foi 2-1 para o Palmeiras, joga hoje contra o Cuiabá e as principais notícias. É difícil. Madison admite má fase do Atlético e mira a recuperação no Brasileiro. É nada que ele tem que admitir. O time perdeu os últimos jogos e ele tem que admitir. Minha gente. Di Iorio cresce de rendimento e Cuca promete resgate. Atacante volta a ganhar espaço com comissão técnica atual. Com o retorno de Fernandinho, o Atlético realiza jogo-treino. Furacão recebe União São João nesta sexta-feira. Convocados, Bento, Canóbio e Esquivel estão fora da preparação. É uma coisa que bate. Você ter jogador bom, aqui no Brasil vai ter uma hora que vai bater ali e ele vai dizer ou seleção ou time ou seleção. Se você tiver dinheiro, como são os times como Flamengo, Palmeiras, que o jogador joga na seleção, ele manda ir buscar atrás, joga aqui e volta de novo, é outra coisa. Quando você não tem, você tem que ter um banco ali coeso. Ou seja, que você não perca tanto com a saída daquele outro jogador que foi para a seleção. Mas como a maioria não tem, isso necessita planejamento. Isso necessita começar uma temporada com o técnico e terminar com ela. Afinal, o técnico que contratou que sabe o que aquele jogador pode melhorar seu time, sem você ter que precisar perder um jogo, por exemplo, para colocar ele em campo para ver como ele funciona. Certo? Como notícias para o Criciúma, time que recém-subido, que conseguiu ascender com SC, minha gente, subir. Pra gente ver, veja provável Criciúma para encarar o Cuiabá pela 7ª rodada, o jogo atrasado que eu estava dizendo que é hoje. Criciúma tem pelo menos um gol em cada partida na Série A. De férias, Roger Guedes visita CT do Criciúma, onde foi revelado. Minha gente, são as matérias que estão lá. Vai mudar o que Roger Guedes ter ido no CT do Criciúma? Então, vamos deixar agora aqui de parte e vamos diretamente para as estatísticas do jogo.
Desculpem, eu gravo isso aqui perto da rua, então barulhos de carros, de motos, conversa, tem muito. Eu peço perdão. Tá certo? Atlético Paranaense e Criciúma. 8 motivos que o Atlético Paranaense é favorito. Últimos 5 jogos. Últimos 5 confrontos com Criciúma. Últimos 5 jogos em casa. Últimos 5 jogos em casa contra o Criciúma. Classificação do Campeonato Brasileiro. Pontuação no Campeonato Brasileiro. Classificação jogando em casa no Campeonato Brasileiro. E pontuação jogando em casa do Campeonato Brasileiro. Com isso, eu coloco Atlético Paranaense como casa. Sem a empatezinha, sem o dupla. Casa, certo? Então pode marcar aí, é o casa favorito Atlético Paranaense. Temos mais um favorito, tá certo? Vamos ver no decorrer dos outros vídeos. Sim, e dito isso, não é porque eu coloquei como favorito que ele vai ganhar direto, não. É minha vontade, mas vai que. O próximo jogo que será falado será Flamengo e Grêmio. Valeu, pessoal. Até já.